Olá, pessoal do segundo ano, professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a AV2 de História do primeiro bimestre. O que cai? Revolução Industrial, Imperialismo e Primeira Guerra Mundial. É importante você saber a relação desses três assuntos entre si. Qual foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial? O pioneiro? Inglaterra. Professor, por que a Inglaterra foi a primeira? Primeiro, porque eles tinham minas jazidas de carvão e ferro. Professor, e carvão e ferro é importante para a Revolução Industrial? Principalmente para a primeira fase. Lembra que as máquinas eram feitas com ferro e movidas com carvão, queimando a caldeira para gerar o vapor que movimentava as engrenagens. A locomotiva é um exemplo de máquina a vapor típica dos ingleses. Então os ingleses tiveram muita vantagem. Não sei se você vai lembrar que os ingleses também eles tinham acumulado muito dinheiro com tratados comerciais, com colônias, com algo que chamou atos de navegação, que o Oliver Cromwell falava que só podia vender para a Inglaterra quem usasse navios ingleses. Mas fiquem tranquilos que esse não é o ponto principal. O ponto principal é você saber que a Inglaterra foi pioneira, porque tinha dinheiro acumulado e jazidas de carvão e ferro. Para melhorar, lá tinha o inventor da máquina a vapor, um cara chamado James Watt. Até hoje em dia, a potência das máquinas é medida em watts. Quantos watts tem essa lâmpada? Quantos watts de potência tem o som? Por causa do cara do inventor da máquina a vapor, máquina teve ligada à potência. James Watt. Muito bem. A Inglaterra, sendo a pioneira, estava indo tudo muito bem, até chegar à segunda fase da Revolução Industrial, quando o petróleo começa a ser utilizado. Que país começou a utilizar bastante o petróleo e estava competindo com a Inglaterra? Sentiu? Alemanha, não é? Alemanha, não, é Alemanha, sentiu. Tanto é que daqui a pouquinho você vai ver, Inglaterra e Alemanha vão ser os grandes rivais na Primeira Guerra Mundial. Revolução Industrial, vamos resumir o que você tem que saber? Você tem que saber que começou na Inglaterra. Você tem que saber por que começou na Inglaterra. Jazidas de carvão e ferro, dinheiro acumulado, inventor da máquina a vapor. Você tem que saber que a Inglaterra reinava absoluta até surgir alguém que começou a usar o petróleo, que foi a Alemanha. Beleza? E aí a segunda fase da Revolução Industrial. Para não deixar passar em branco, qual era o tipo de produto que era mais produzido na primeira fase da Revolução Industrial? Tecidos, indústria têxtil. Você lembra também que crianças eram colocadas para trabalhar, para desenroscarem tecidos da máquina? E quando desenroscava, não raras vezes elas morriam na máquina? E que cada operário só sabia fazer uma parte da produção, o que é chamado alienação do trabalho, e está criticado naquele filme do Chaplin, Tempos Modernos. Fechou a Revolução Industrial. Esses são os pontos que você souber, com certeza você se dá bem. Vamos ver o que Revolução Industrial tem a ver com imperialismo? Império é um reino que conquistou outros, não é? Valia só para a política até o século XVIII. Do século XVIII em diante, 19 e 20, vale para a economia. Um país que domina os outros economicamente. A Inglaterra tinha duas grandes metáforas para falar do poder imperialista dela. Ela era considerada um povo com mais de 8 tentáculos, que ia conquistando várias colônias com seus braços. Então mostra o domínio inglês sobre diversas colônias. E tinha uma metáfora sobre o sol. Todos se lembram? O sol nunca se põe no Império Britânico. Em algum lugar que a Inglaterra domina, vai estar de dia. Se tiver de noite nos Estados Unidos, vai estar de dia em Hong Kong, tá? Em algum lugar que a Inglaterra domina, vai estar de dia. Na Inglaterra, no Império Britânico, o sol nunca se põe. Professor, mas o que eles faziam para ir conquistar outros povos assim na cara dura? Você falou, olha, a gente veio roubar sua matéria-prima, sua mão de obra e pegar vocês de mercado consumidor? Não podia falar, tinha que ter uma justificativa. A justificativa era a missão civilizadora, ou seja, nós, os homens brancos civilizados, com a cultura original dos gregos e romanos, viemos trazer conhecimento para vocês, seus selvagens. É lógico que isso é uma justificativa de que tipo? A gente fala etnocêntrica ou eurocêntrica.
etnia, achar sua etnia superior à dos outros, e achar a etnia europeia superior aos outros é eurocentrismo. Então isso daqui é uma justificativa eurocêntrica de missão civilizatória, a missão que vai levar à civilização. Só não perguntaram se eles queriam. E eu não sei se alguém que usa roupas e passa o dia inteiro trabalhando para pagar as contas é mais civilizado do que um indígena com poucas roupas, passando a maior parte do dia se divertindo, caçando, pescando, em rituais. É ser mais civilizado? Passar 16 horas por dia trabalhando para pagar os boletos? Bom, fica aí a dúvida, fica aí a reflexão. Vamos para outro assunto? Quem lutou contra esse tipo de missão civilizatória? Como chama esse sujeito aqui? Nelson Mandela. Foi até samba enredo de uma escola de samba, Filhos da Santa, ali da Santa Cecília. Ê, Mandela, a voz do povo, Madiba, sou filho da Santa, canto Soweto na avenida. África, terra-mãe, berço da humanidade. Bom, é isso. Então, o Mandela, ele pregava o fim do apartheid. O que era o apartheid? Uma política que separava brancos de negros, privilegiando a minoria branca. Se um homem negro estivesse sentado no ônibus, chegasse um homem branco e não tivesse lugar para sentar, pela lei estava autorizado a pedir para o homem negro se levantar. Imagina uma coisa dessa. Ele ficou preso por mais de 30 anos. Quando foi liberto, porque acabou o regime de apartheid, ele virou presidente da África do Sul. Isso que é resistência, hein? Já na Índia, a gente teve esse cara chamado Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi falou, como que eu vou vencer a Inglaterra dominando a Índia? Não vai dar para ser na porrada a Inglaterra vai vencer. Vai ter que ser de um jeito que mostre para o mundo o que a Inglaterra maltrata a Índia. E ele fez estratégias de desobediência civil. O que era desobediência civil? Não pagar impostos e fazer dias de jejum com a população em praças em Nova Delhi, capital da Índia. Então, ficava lá o povo sem comer. Se a Inglaterra mandava cavaleiros em cima, sabe o que ele pedia para a população fazer? Deitar. Dificilmente um cavalo pisa de propósito em um ser humano deitado. Existe algo aí na mente equina, que eu não sei dizer o que. Um cavalo não pisa num ser humano deitado de propósito. Pode ser que ele, assim, tá? Você caiu e o cavalo não viu, pode ser que ele pise. Mas se você ficar deitado, um cavalo não pisa num ser humano. E o Gandhi sabia disso. Nas estratégias pacifistas, pedia para a população deitar e não reagir, tá? Isso comoveu o mundo e o mundo ficou contra o domínio inglês da Índia. Existe essa cena que foi divulgada. O elefante é considerado sagrado para os indianos. Gandhi, com o seu poder da paz, foi um grande elefante que expulsou o domínio inglês. Fechou? Mais um assunto. Eu falei que na primeira fase da Revolução Industrial, a Inglaterra predominou. Na segunda fase, quem predominou foi a Alemanha, mas em disputa com a Inglaterra. As causas gerais são que Inglaterra e Alemanha estão disputando mercados consumidores, matéria-prima barata e mão de obra barata. Mas toda guerra também tem causas mais específicas. Eu vou descrevendo e você me diz quem ficou contra quem. A Alemanha, ela roubou uma terra da França. Como chama essa terra da França? Alsácia-Lorena, rica em carvão e ferro. Isso vai ser uma das tretas. União Soviética, que não se chamava União Soviética, desculpa, se chamava a Rússia. Vai chamar União Soviética só na Segunda Guerra. Rússia e Império Austro-Húngaro, que a gente vai chamar aqui de Áustria para facilitar, disputavam a liderança dos povos eslavos. Professor, eu não sei que são povos eslavos. São povos que vêm no leste da Europa, normalmente ruivos, com sardas. Os russos falam, nós somos os eslavos legítimos. Os austríacos falavam, nós somos os eslavos legítimos. Lembra que eu falei parecido com boliviano e peruano, disputando para ver quem são os legítimos herdeiros dos incas? No leste europeu acontecia isso. O príncipe da Áustria, Francisco Ferdinando, foi fazer um passeio em carro aberto na Sérvia. Tomou um tiro e morreu.
A Áustria falou, nós vamos investigar. A Sérvia falou, não, nós temos polícia. A Áustria falou, não acreditamos na sua polícia. A gente vai invadir e vai investigar. A Sérvia falou, a gente pede ajuda para a Rússia. Esse foi o pingo d'água que transbordou o copo. Foi o estopim, o pavio que explodiu a bomba da Primeira Guerra Mundial. Então você tem, a Alemanha tinha arrumado treta com a França para roubar a Alsácia-Lorena. A Rússia tinha arrumado briga com a Áustria para defender a Sérvia. E você tem a Inglaterra e a Alemanha disputando mercados consumidores. Está feito o quadro que gera a guerra. No começo da guerra, teve uma guerra de posicionamento, que logo virou guerra das, como chama esse trincheiras. Você tem que saber para a prova o que é uma trincheira. São valas, são buracos cavados no chão, que servem para proteção de guerra terrestre. Elas eram lugares precários e insalubres. Eles comiam, bebiam, faziam as necessidades. Se alguém estava ferido, ficava com os ferimentos, soltando pus, sangue. Se alguém morria, ficava morto aqui até decompor. Imagine a atrocidade que era viver numa trincheira. O que ela tinha de benefício? Além de gerar proteção na época do combate, quando essa tropa avançava, estava protegido na retaguarda, estava protegido por trás, porque para caminhões passarem por aqui, precisariam fechar a vala primeiro, tá? Muito bem. A Alemanha estava indo muito bem no começo da guerra, a gente sempre brinca que ela lembra a Avenida Paulista em guerra, começa no paraíso, mas termina na consolação. Tinha tanques de guerra, tinha metralhadoras, tinha canhões. Só que aconteceu um detalhe. A Rússia decidiu sair da guerra. Por quê? Porque iria cuidar de um problema interno, a Revolução Russa. Revolução Russa não cai nessa prova, é assunto da próxima, mas a gente já está tratando. A Revolução Socialista, com o líder Lenin, decidiu fazer terra, paz e pão. Paz era sair da guerra. Sair da guerra significaria que a Alemanha, que já estava tendo vantagem, ganharia com o pé nas costas. Só que os Estados Unidos tinham emprestado dinheiro para o lado da Inglaterra. Como chamava o lado da Inglaterra? Tríplice Entente. England Entente. E o lado da Alemanha era Tríplice Aliança. Quando a Rússia saiu da guerra, os Estados Unidos, que emprestavam dinheiro para a Tríplice Entente, falaram: não vamos ficar no prejuízo. Nós mandaremos soldados americanos com armas novas e soldados descansados para o lado da Tríplice Entente. Só que já tinha tido 3 para 4 anos de guerra, de 14 até 17, 1914 até 1917. Você entende que os soldados estavam cansados, com a moral abalada, armamentos enferrujados que não funcionavam bem, e aí chegam os Estados Unidos com soldados descansados, uniforme limpinho, arma funcionando. É como você jogar a prorrogação de um jogo tendo Messi no banco de reserva. Vai ficar muito fácil virar esse jogo. Os Estados Unidos ajudaram a Tríplice Entente a ganhar a guerra. Até aí tudo bem, numa guerra se ganha e se perde, mas a vitória foi uma humilhação para a Alemanha. Eles fizeram um tratado que humilhou a Alemanha, considerou culpada pela guerra, exigiu uma multa e exigiu que ela devolvesse a Alsácia-Lorena e não tivesse grandes tropas nem armamentos. Como chamou esse tratado de humilhação da Alemanha? Tratado de Versalhes. Sem querer defender a vingança, nem a filosofia do seu Madruga, porque a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, a Alemanha vai ficar com esta sede de vingança que vai desabrochar na Segunda Guerra Mundial, com a liderança de Hitler, que é austríaco, mas se uniu com a Alemanha. Houve a anexação Áustria-Alemanha, né? Isso a gente vai estudar mais pra frente. Professor, a guerra só foi morte, só teve coisa ruim. Teve uma coisa boa que a gente pode falar da guerra. Favoreceu as mulheres. Lembra, porque enquanto os homens estavam no combate, as mulheres precisavam ir para o mercado de trabalho, trabalhar. Elas tiveram um espaço que depois nunca mais recuou.
mesmo porque alguns homens não voltaram da guerra ou voltaram sem braço, sem perna. As mulheres precisaram continuar no mercado de trabalho e foram conquistando novos direitos. Gente, se você souber estes pontos aqui, eles são os principais. Ler o livro, dando ênfase nas partes grifadas. Assiste esse vídeo mais algumas vezes. Dá uma olhadinha no seu caderno com os roteiros que nós passamos. Não tem como ir mal nessa prova. Até a próxima, pessoal!